Boa noite a todos, a todas. Estamos mais uma vez, com a permissão de Deus e a misericórdia divina, apesar de não sermos dignos, nos preparando para darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando tempo da reflexão. Hoje, quinta-feira, é o dia que somos convidados a orar pelas nossas famílias. Lembrando que famílias compreende a que me acolheu, a que eu eventualmente tenha constituído, e há aquelas que eu tenha pertencido ao longo da minha história de milhares de reencarnações que já passamos. Até já, às 20 horas. Colocação da água é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las, receberá ao final uma água fluidificada ou magnetizada ou benzida ou imantada, o que vai complementar o momento da fusão das energias que seremos agraciados pela espiritualidade já presente ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo, nos auxiliando na recomposição da nossa libertação, da nossa iluminação. Que assim seja. Até já. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando tempo da reflexão. Hoje, conforme adiantamos na nossa preleção inicial, nós vamos fazer a oração pelas famílias. Todas as famílias que já tenhamos pertencido ao longo da nossa história de reencarnações, a família que me acolheu, a família que eu tenha constituído, uma ou outras, isso independe. O que nós vamos, de fato, estar sendo convidados a realizar é uma reconciliação com o nosso passado e com o nosso presente. A doutrina que nos trouxe Kardec, ela nada mais é do que a doutrina que veio confirmar todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Não é algo novo, não é algo tirado ali de uma cartola, do nada. Não.
ela vem reafirmar com todas as letras aquilo que Jesus nos deixou, que foi o quê? A vida continua. Nós não estamos aqui para uma única existência. Nós estamos aqui para uma experiência de evolução, de muito trabalho, de aperfeiçoamento, de resignação, de empatia, aprendermos a olhar para o próximo e evolução, evolução, evolução. Inclusive no que tange ao aspecto de habitação no planeta Terra. Porque nós aqui chegamos numa condição e nós devemos minimamente, se possível, deixar aqui um pouco melhor do que quando nós chegamos. E se nós formos fazer uma análise, nós não estamos fazendo nada disso. Por quê? Porque nós não queremos enxergar a reencarnação. Nós colocamos isso embaixo do tapete. É um assunto que às vezes nos deixa assim um vazio, nos traz remorsos, nos traz situações de conflito, porque o jeito que nós estamos vivendo, no aspecto moral, ele é péssimo. Nós não olhamos para o próximo. Nós estamos com medo, com receio, estamos nos fechando, estamos nos aprisionando, estamos assim nos transformando em pessoas mais egoístas ainda. E o momento não é para isso. O momento é para dar as mãos. O momento é para se unir. O momento é para nós, mesmo com o distanciamento social, mesmo com as medidas que devem ser adotadas para a preservação do nosso corpo físico e do outro, nós devemos e podemos ser solidários. Devemos e podemos. Temos hoje a tecnologia que nos aproxima. Um telefonema, um momento de você estar ali, mesmo à distância, a pessoa sabendo que ela tem alguém para se apoiar, para te ajudar, que ela vai estar ali junto de você. Então você vai ter assim alguém que você vai poder conversar, não ficar solitário, solitária. É isso que nós temos que fazer. E contar, logicamente, acima de tudo, com as nossas preces para uma inversão desse ectoplasma negativo que estamos gerando, pelo medo, pela insegurança, pelo egoísmo, pela tristeza, por uma coisa proativa, por uma coisa que está ligada à luz, aquilo que Jesus nos ensinou. E hoje, para nos preparar para esse momento de oração, eu vou trazer uma pequena leitura que está no Evangelho segundo o Espiritismo e é a respeito de laços de família. Então vamos, por favor, nos preparar, vamos relaxar, sente-se, acomode-se confortavelmente, feche o seu olho, vai inspirando profundamente. Vamos refletir nessa leitura que Kardec nos presenteou através da edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Lógico, não é essa é uma réplica e nós vamos então fazer agora essa leitura para nos auxiliar no entendimento dos laços de família, que muitos de nós ainda não entendemos. Sabemos reclamar, mas fugindo do aspecto da reencarnação, não encontramos uma lógica, uma resposta que nos traga um alento, uma possibilidade de reconciliação. Vamos então, por favor, meditar sobre esse assunto. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos, página 146, nesta edição que eu estou utilizando, tradução de Salvador Gentili. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É, sob esse ponto de vista, especialmente que vamos encará-la
para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e, então, tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha. 2 pontos. Caridade. Frisando a senha. Caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a tua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa. Se a cumprirdes fielmente vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo
entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para vós e para ele, na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecerei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e, mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é difícil, a tarefa não é tão difícil como o podereis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. E fica essa leitura para nós meditarmos. No dia de hoje, nós somos convidados a fazermos essa análise, inclusive não é só com relação a pais e filhos, também é com nossos irmãos, com agregados que chegam à nossa família. Por exemplo, pode ser uma sogra, pode ser um cunhado, uma cunhada, pessoas que nós vamos convivendo, inclusive no ambiente escolar, inclusive no ambiente de trabalho, inclusive nas relações sociais. Quer dizer, de toda forma, nós não fugimos desses encontros. Mas, quando eu tenho conhecimento, quando eu aceito a ideia da reencarnação, que eu insisto, não é nada novo, vem reafirmar o que o Cristo nos deixou como maior exemplo. O Cristo manifesto em espírito, junto de seus apóstolos, lá posterior à sua crucificação. Temos aquele exemplo de Tomé, que pediu para ver o local que os cravos haviam sido fixados. Ele queria ver os orifícios. Então, o que é que eu passo a fazer? Como cristão, como alguém que está entendendo o que veio fazer aqui, eu me empenho para libertar-me dessa situação. Eu não fomento, eu não jogo combustível no incêndio, eu vou jogar água. Água, o que significa simbolicamente? Eu vou começar a pedir perdão, mas eu não me recordo, não importa. Mas por intuição, eu quero uma libertação para mim e como cristão, porque somos todos um, somos irmãos. É difícil às vezes entendermos isso. O dia que entendermos que nós somos todos um e somos irmãos, cessarão os conflitos, as guerras, as disputas. Porque como que eu vou atacar o meu irmão? Como que eu vou atirar no meu irmão?
Não importa que ele é do outro lado, é meu irmão. Mas nós ainda não entendemos. Então nós começamos a programar a nossa mente e quando isto ocorre, os espíritos de luz que estão do nosso lado, que são milhares de entidades que estão torcendo por nós, eles começam a ter um terreno fértil para semear uma nova situação de existência, uma nova situação de práticas crísticas. Ninguém vai ser santo, ninguém está pedindo para sermos santos. Nem temos essa condição como habitantes de um planeta de provas e expiações. Mas nós vamos começar a servir de exemplos. Não seremos covardes. Ninguém está pedindo para apanharmos, para levarmos lambadas de qualquer lado que seja. Não é isso. É orar, é pedir perdão, é perdoar. Quando a pessoa começa a querer te atingir, ore por ela. Ela está precisando de ajuda. Ela ainda não ascendeu, ela não subiu ainda um pouquinho. E nós não vamos ficar nós nos vangloriando. Não, eu entendo, ela que não entende. Não vamos dizer isso. Nós somos irmãos. Lembremos-nos sempre disso. E quem ama, volta atrás para socorrer aquele que caiu no fim da fila. É isso que nós fazemos. Vez ou outra, nós precisamos nos lembrar do que disse Siddhartha, o Buda. Enquanto eu não enxergar as costas do último homem a seguir a sua marcha evolutiva, a minha missão não estará completa. Enquanto eu não enxergar as costas do último, o último, que já estará ganhando luz, iluminação, conhecimento e prática. Porque conhecer é uma história. Conhecer, nós conhecemos com leitura, com palestras, frequentando os cultos, quer seja em casa espírita, quer seja os cultos evangélicos, porque todo mundo usa os textos. Mas transformar em sabedoria é difícil. Porque nós não transformamos. Nós conhecemos, nos vangloriamos, ganhamos lá uma certa importância, mas o que se pede não é isso, é a prática. É a prática. Mesmo que você não frequente o missal, reuniões espíritas, cultos evangélicos, templos budistas, não importa. O importante é a prática. É isso que distingue aquele que tem Jesus no coração daquele que ouviu falar de Jesus. E é isso que nós vamos fazer às quintas-feiras. É essa libertação, é esse reconhecimento, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós temos família. Se não acontece na nossa, gratidão, mas eu vou orar por aquelas que eu sei, porque no nosso círculo de amizades sempre temos exemplos, porque eles pululam por todos os cantos, por todos os lados. Quando não ocorre conosco. Temos sentimentos secretos na nossa mente que não temos a coragem de externar, nem é necessário que se externe, mas nós sabemos o que nós estamos falando. Então eu começo a me corrigir, começo a evoluir, começo a crescer. Então é isso que nós vamos fazer hoje. É entender um pouquinho esse processo e começar, notem bem, nós estamos tendo uma oportunidade de novamente, olhem bem, novamente entendermos o movimento da vida eterna do Espírito e do processo da reencarnação. Estamos tendo mais uma vez. Se não entendermos, não há problema algum. Ficará para um outro tempo. Mas aqueles que estão sendo convidados e perceberem isso, entenderem e mudarem a forma de viver, de existir, transformando-se em vetor da caridade, da harmonia, do auxílio ao próximo, nós vamos ganhar vidas, vidas de experiência. Talvez já nos habilitando a humildemente termos possibilidades de estarmos no mundo
de regeneração. Mas isso depende do quê? De trabalho árduo, de disciplina, de prática, não é só de conhecimento. Vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias. E assim, eu convido a todos para que possamos, diante dessa leitura, dessa humilde explanação, nós nos prepararmos para fazermos uma retrospectiva das nossas vidas passadas. Ah, mas eu não me lembro, mas o nosso espírito lembra. Está tudo registradinho aqui. Nada escapa. Tudo está registrado aqui. Tudo. Então, mesmo não lembrando, pela gratidão que não lembramos, nós vamos fazer hoje uma reprogramação da nossa mente, do nosso espírito, retornando a todos aqueles que nós possamos ter magoado, ofendido. Vamos nos preparar então. Feche os seus olhos, inspire profundamente. E diante da tua luz, Senhor Jesus, quando aqui reencarnaste, trouxeste para nós todos os conhecimentos, todas as bases para que pudéssemos evoluir, crescer e, acima de tudo, compreendermos que somos todos um, que fazemos parte do corpo de Deus e Deus faz parte do nosso corpo. 2000 e poucos anos se passaram e com raríssimas das raríssimas exceções, ainda não entendemos, não nos reprogramamos e continuamos vivendo no egoísmo exacerbado, esquecendo-nos que somos espíritos eternos e que nossas atitudes serão, sim, transformadas em virtudes ou remorsos que carregaremos. Não nos esqueçamos disso. Semeou, colhemos. E assim sendo, Jesus de Nazaré, nesta noite que estou a orar por todas as encarnações que eu já tenha passado, inclusive esta que estou a vivenciar, que eu tenha conhecimento de que hoje, ao meu lado, no meu círculo, junto de mim, estarão reunidos talvez milhares de espíritos que nós já tenhamos convivido. Não que eu me amedronte com esta situação, porque eles também estarão orando, convidados que foram para uma reconciliação pelo tempo que estamos a atravessar. Tempo da reflexão, tempo da harmonia, tempo da evolução. E assim, diante desta pleiade de espíritos que estão reunidos, todos reunidos através dos laços mentais que nos ligam, eu quero, Senhor, humildemente, reportar-me a todas essas existências que sou grata por não me recordar de tudo aquilo que tenha ocorrido, mas sei que tudo está registrado no meu Espírito Eterno. E assim sendo, eu promulgo nesta noite misericordiosa, para que permitas, Pai, eu possa humildemente pedir perdão àqueles que eu tenha ofendido, que eu tenha magoado, abandonado, negligenciado, usurpado, que eu tenha, Senhor, de alguma forma transformado em instrumento das minhas vaidades, do meu egoísmo, do meu narcisismo. E assim, Jesus de Nazaré, peço perdão a eles também, pois diante de tantas possibilidades das reencarnações,
talvez com certeza tenhamos sido gestores, mentores de muitos espíritos, talvez tenhamos induzido eles a procedimentos, a conselhos, a movimentos que tornaram-se sementeiras que redundam ou redundarão em colheitas amargas e difíceis. Queridos irmãos, queridas irmãs, alguns de vós, eu sei, estão convivendo já conosco nesta encarnação redentora. Outros, na sua maioria, estão na erraticidade do mundo espiritual. Mas preparemo-nos para que a luz adentre aos nossos corações e na reconciliação encontremos os mecanismos reencarnatórios como experiências positivas no sentido do perdão, de levarmos conosco, enfim, deixarmos que o remorso e a autossabotagem façam parte de nossas vidas. Senhor Jesus, Mestre da Luz, gratidão pelas ofensas, pelas tentações, pelas provações, porque são sementes que estou a recolher e faço a gratidão. Ao promulgar ao cosmo que eu me amo, sabendo que somos todos um, que Deus está em nós e nós estamos em Deus, num só corpo e num só espírito, eu externo, Senhor, o mantra, a gratidão, a gratidão, a gratidão por esta noite de reconciliação e que eu atente para não mais pecar em nome da luz infinita que você me permite possuir, me permite externar por onde quer que eu passe, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus, fonte do amor, da vida e da sabedoria. Gratidão, gratidão, gratidão. E convidamos a todos vocês, encarnados e desencarnados, envolvidos nesse movimento de pacificação, a orarmos a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nome do amor infinito, em nome da luz que o Pai nos envia. E como temos feito, sabemos que a pandemia ainda permanece no nosso quintal. Está muito próximo de todos nós, do globo todo. Inicia-se alguns movimentos, mas que ainda levarão um certo tempo. Pois o que se esperava se estivéssemos no mundo de regeneração, só para termos uma ideia, é que todos dessem as mãos em prol de uma vacinação maciça, rápida, segura, eficaz. Mas, sem julgar, vamos orar para que isso aconteça o mais breve possível. E que saibamos que temos muitos irmãos que estão a sofrer. Os que desencarnaram, aqueles que aqui ficaram, aqueles que necessitam de luz, de paz, mentalmente sendo afetados, que não percamos jamais a nossa fé. Oremos, Senhor Jesus, para que a tua luz, pois deixemo-nos, Pai, ser
devidamente aninhados em seus braços, pois sois o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos deixemos contaminar pelo medo, pela insegurança, pela tristeza, pelo desespero, pelo segregacionismo, mas sim na grande união da fraternidade universal. Oremos por ti, querido planeta, que nos hospeda, que nos recebe, que nos acolhe, que nos dá condição de sobrevivência, porque sabemos que estais enfermo pelas nossas atitudes doentias, no egoísmo, em não pensar nas gerações que por virão ao futuro conforme a graça e vontade de nosso Pai. Que assim seja. Todos sintam-se abraçados pelos irmãos da luz neste encontro maravilhoso de reconciliação desta multidão que, enfim, encontrará o caminho do amor, da união e da paz. Que Jesus abençoe a todos nós. Assim seja. Amém. E dessa forma, na gratidão, fizemos o nosso momento de oração e meditação. À noite, como de hábito, como nós estamos falando de muitas famílias, de muitas existências, vai ser comum nós nos reencontrarmos em espírito. Talvez você sonhe, talvez você não sonhe. Não é que é uma certeza, mas não se assuste. O despertar amanhã será de paz, será de harmonia, será de tranquilidade, porque nós estamos em busca da reconciliação. Independente do outro lado, estaremos fazendo a nossa parte. E amanhã, com a permissão de Deus, é o dia do nosso encontro às sextas-feiras com a corrente médica e espiritual que estará humildemente trazendo para cada um de nós tudo aquilo que pudermos receber em nome da luz infinita. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.